Olá, está no ar o programa Ciência e Espiritualidade, organizado pelas Faculdades Integradas Espírita, aqui na CWB-TV, 5 da NET, e o site é www.cwbtv.net. E o nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 18 horas, com reprises ao decorrer da programação. E continuamos com o vestibular agendado no site www.unibem.br ou pelo telefone 3155-7102. São diversos cursos para você escolher e também temos os cursos de pós-graduação nas áreas de educação, ambiental, saúde e social. Também pelo telefone 3155-7107. E se você tiver elogios, críticas ou sugestões, mande um e-mail para a gente, ciência2espiritualidade@gmail.com. Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a todos. Nós vamos falar sobre educação, sobre ensinar. Ensinar para formar um ser humano integral, conduzi-lo para o desenvolvimento de suas capacidades, capacidades espirituais, capacidades intelectuais e assim formar um cidadão de paz. Para falar sobre isso e muito mais, hoje temos aqui duas pessoas muito queridas que vieram falar um pouquinho de educação, é a Maria, diretora da Escola André Luiz, e a professora Priscila, que também veio contar para a gente como é essa viagem que é a educação, né? A educação, ela passa por muitas coisas. Vamos conversar um pouquinho. Sejam muito bem-vindas ao programa. Então, vamos começar, né? Vocês duas trabalham lá na Escola André Luiz, né? Que tem um trabalho totalmente diferenciado das outras escolas, né? E eu gostaria que a professora Maria contasse para a gente um pouquinho como é a proposta global da escola. Olha, a Escola André Luiz, ela trabalha com valores humanos, né? Eu estou lá faz pouco tempo, conheci a escola faz exatamente 1 ano. Fiquei, assim, apaixonada por essa prática diferente, porque, assim, o mercado de trabalho está aí. Os pais querem que seus filhos estejam preparados para o mercado de trabalho. Já ouvi muito isso, o mercado de trabalho está aí, essa frase a gente ouve. Mas o que a gente precisa prepará-los para esse mercado de trabalho, não só
que a gente sabe que o sucesso vem como consequência do estudo, isso eles sabem, mas eles precisam ter um caráter, um bom caráter. E a Escola André Luiz procura formar cidadãos com bom caráter, que é a partir do trabalho diário com os valores. Valores humanos, então seria a base de todo o trabalho. Isso, a base da escola. Hoje em dia a gente vê, trabalho né, com valores. E isso é muito bom, né? Nós vemos, né, os alunos com muitos recursos, né, diversas ferramentas, mas infelizmente na hora até de tomar uma decisão em grupo ali com os colegas, nós acabamos nos assustando, infelizmente, né, com algumas atitudes que não são de uma criança, né, devido a diversas questões, né. Então, a André Luiz trabalha com valores humanos universais. Nossa, isso é muito interessante, muito rico para o nosso novo adulto, né, nosso jovem adulto que virá na sequência, né. E como a escola começou os seus trabalhos, né? Desde quando existe a escola? Olha, a Escola André Luiz foi fundada em 69 pelo professor Ulisseia e a sua esposa, a professora Neida. No início, ela começou na Vicente Machado, no centro ela não era ali. E em 68, há 44 anos, a Fundação Cultura Espírita, Paraná e Santa Catarina, adquiriu esse terreno ali na Tobias de Macedo, que é onde está até hoje a escola. Isso, e eles que buscaram toda essa filosofia, foram até a Índia, conheceram Satya Sai Baba, e é a partir dos valores trabalhados por ele que eles criaram a filosofia da escola. Certo. E assim, valores humanos universais, né? Que está na faculdade, está na escola, né? Está muito presente ali. Como é trabalhado esses valores? No dia a dia, em todos os trabalhos que os professores vão fazer, trabalho em grupo, trabalho até na matemática, às vezes, como é que vai trabalhar valores humanos com a matemática, né? É uma coisa certa, não tem outro resultado. Exata, né? Não tem como, né? Mas não, se você for no dia a dia, você tem que aprender a repartir, partilhar, trabalhos em grupo com os colegas, tem que ceder, esperar a vez, tudo isso trabalhando, os professores todos fazem valores humanos, que tem a pós-graduação na faculdade, né? A professora faz, ali são preparados tudo para isso e no dia a dia vão formando o caráter mesmo dos E você alunos. vê, assim, esse resultado passo a passo, assim, retorno dos pais, ou mesmo a progressão, né, de cada aluno trabalhando os valores humanos? Nós temos agora, esse ano, nós temos vários alunos novos, né? E a grande maioria dos nossos alunos, eles vêm desde o berçário, porque a escola desde o berçário até o 9º ano. Então, eles já vêm trabalhando e às vezes esse ano, assim, a gente tem uma experiência fantástica, com um aluno que chegou assim completamente transformado e os coleguinhas falavam assim, é que ele veio de uma escola de fora, ele ainda não sabe. Então foi no dia a dia, com um semestre, ele se transformou de um jeito assim, porque as crianças mesmo, eles já sabem pedir desculpa. É difícil, então, eles percebem quando o aluno que é novo tem uma atitude que não engloba os valores humanos. Não engloba e todos os dias, já na chegada, eles vão todos juntos, todos os dias as professoras fazem um momento, eles chamam de momento de valores, com historinhas, com práticas, né? Diversas formas. Isso, eles vão trabalhando todos esses valores nas crianças e surte um efeito fantástico. Muito bom. Agora vamos conversar um pouquinho com a Priscila, né? Que é bióloga e parapsicóloga, é isso? Muito bem. Então, você ministra lá na escola Iniciação à Parapsicologia, né, com os alunos. Como é que é isso? Na verdade, é bem interessante. A gente começou, já tem algum tempo, né, parapsicologia na escola, mas eu acho que foi esse ano que começou com os alunos do primeiro ao quinto ano, né, que eles ficam num período, né? Então, eles ficam antes do período de aula deles, eles ficam no período ali escolar e eles têm várias aulas diferenciais, e uma delas é a parapsicologia. Então, esse ano que eu comecei a trabalhar com eles, é muito, muito legal, assim, é bem fantástico mesmo, porque a criança, ela expressa mais, né? E ela
tem uma percepção mais apurada das coisas. Então, é bem diferente de trabalhar, por exemplo, com adultos, que você vai poder teorizar mais a área. Com as crianças é mais uma coisa prática mesmo, mais atividades. Esse primeiro semestre eu trabalhei com eles com autoconhecimento, né? Então, a gente não chega e fala, isso é autoconhecimento. Né? Você vai fazer uma prática, ele vai tentar se perceber naquela prática, tentar perceber alguma coisa que ele esteja sentindo, ou dependendo do tipo da vivência, ele vai perceber alguma coisa que ele viu, que ele experienciou naquele momento, ou até durante o dia dele, dependendo da prática, a gente faz uma prática um pouco maior, então ele vai perceber alguma coisa na casa dele depois que ele sair da aula. E daí na outra aula ele vem contar. Ele traz, olha que interessante. Ele vai ficando também mais antenado, como dizem, né? Mais antenado nos fenômenos, seria? Na verdade, nem só nos fenômenos, é mais uma questão mesmo de autoconhecimento. Vai começar a se perceber mais. Primeiro se perceber, para depois você tentar perceber algo que vai além do que está ali no seu corpo. Do que seria o natural. Então, assim, na verdade, tudo é natural, né? Tanto até os fenômenos da parapsicologia. O que acontece é que a gente deixa de perceber eles. Com o tempo, conforme vai desenvolvendo. Na verdade, a gente não dá muita atenção, às vezes, por não parecer ter tanta necessidade deles. Certo. Fica uma coisa sendo mais assim, tipo uma sorte, é destino, uma coisa assim, né? Começa a dar outros nomes para os eventos. E se a gente for pegar ao fundo, muitas vezes é um fenômeno paranormal acontecendo. Só que a gente deixa de prestar tanta atenção. E a ideia da parapsicologia no ensino infantil é exatamente fazer com que isso que já está tão integrado na nossa vida seja um pouco mais perceptível. Então, que você consiga identificar que aquilo não é só uma sorte, né? Uma coisa assim. Que bacana. E pelo fato da criança ser espontânea, deve facilitar muito, Sim, né? Fica muito mais fácil. A gente fez alguns trabalhos com eles. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, como foi a primeira vez que eu trabalhei com ensino infantil, então eu fiquei meio perdida, assim, como que eu vou fazer com eles, né? Ensinar a parapsicologia para eles. Pensei, vou fazer práticas, então. Então, eu iniciei, o primeiro dia de aula, eu fiz uma prática com telepatia com eles. Certo. Então, eu dividi a sala em 2 grupos e dei uma imagem, sorteei uma imagem, na verdade, e um grupo visualizava essa imagem e tentava enviar para outro grupo, claro, sem falar, né? Tentei fazer ao máximo que eles não se comunicassem ali, que é meio difícil. Os padrões que eles precisam. Porque, na verdade, assim, como foi só uma prática para eles terem uma ideia de como não tem que ser tão rigoroso, né? Tem que ser mais divertido, na verdade. Claro. E foi muito interessante porque tanto um grupo, eu primeiro fiz com um grupo enviando e outro recebendo, e depois a gente trocou, né? Tanto um grupo quanto o outro, eles acertaram as imagens, acertaram detalhes das imagens. Um grupo foi muito legal porque ele acertou a imagem realmente. Ele achou, era uma imagem, inclusive, de um coração vermelho. E uma das crianças falou, é vermelho, é uma coisa vermelha. E ao final, quando você mostra as imagens para o grupo que está tentando receber, né, captar a informação, e eles escolhem, a imagem foi unânime. O grupo inteiro escolheu... decidiu para aquela Isso, para aquela imagem, que era exatamente a imagem que o grupo anterior tinha tentado enviar. Então, é muito legal, porque eles são muito perceptivos, assim, claro, tanto de coisa assim, se um aluninho estivesse lá tentando enviar, mostrar para outro, eles também estariam percebendo, né? Porque eles são mais soltos, né? Sim, não tem não são rigorosos, exatamente, né? Eles brincam mais. Né? Como era uma questão de brincadeira, então não ficou aquela coisa assim, eu tenho que acertar, eu tenho que fazer, mais leve, né? Ficou uma coisa mais divertida, mais suave, e foi fantástico. E quase todas as práticas são assim. É muito interessante. E eu acredito, a professora Maria pode confirmar, né? Se isso para as outras disciplinas reflete, né? Reflete como eles vão interagir com as outras disciplinas também, né? Reflete sim, porque esses alunos que têm a iniciação são alunos do período integral, porque eles ficam na escola a manhã toda, né? Tem o período que eles fazem as atividades e as aulas especiais, que uma delas é a parapsicologia. E eles gostam da parapsicologia, porque é difícil para uma criança gostar de vir para a escola cedinho e tal. E o dia da parapsicologia é muito esperado por eles. Olha, né? E as professoras também estão observando que a gente tem alguns adolescentes entrando na adolescência, às vezes, como na linguagem deles, querem se achar. Né? E as professoras
do período da tarde, né, que são as professoras regentes, já sentiram, depois que eles começaram a ter as aulas de parapsicologia, deram uma boa melhorada nessa questão do comportamento. Né? Olha só, isso é bem concentração também, alunos com hiperatividade, né, que teve uma época aí que ficou sem Ritalina no mercado. O que se faz, né? Mas foi bem controlado, só com essa questão. Né, o autoconhecimento pode ajudar muito nisso, né? É o que a gente trabalhava bastante, porque se dizia assim, eu não consigo me controlar, eu estou sem remédio. A gente dizia, não, você consegue porque é você que controla, sua mente que te controla. E com as aulas de parapsicologia, ele aprendeu a se controlar. Isso um aluno de 5º ano. Remédio, né? Um aluno de 5º ano. Isso é muito rico, né? Isso muda, vai mudar para sempre, né? Sim. Porque às vezes algumas coisas que a criança está manifestando ali, por exemplo, uma hiperatividade, pode ser uma hipersensibilidade ao ambiente, e não uma coisa só dela, né? Claro que a gente tem os quadros clínicos também, sim, né? Aí um médico vai tratar, e outra questão. Mas a gente sabe que tem casos que talvez a criança não precisasse autoconhecimento daquilo, que só com o autoconhecimento ela conseguiria trabalhar o que ela está sentindo, o que ela está captando, às vezes do ambiente, dos colegas, e trabalhar aquilo para não ficar tão elétrico, tão né? agitada, Isso a gente realmente trabalhou com eles. Que bacana. Então, só para contar para o pessoal lá de casa, para eles entenderem direitinho, então existem 2 modalidades dos alunos que estudam lá. Tem os que estudam no período integral e tem os que estudam só meio período. Isso, a escola tem do 6º ao 9º ano. Mas como a gente sabe que hoje em dia é difícil